Graça e paz, amados. Curva a sua cabeça aí. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da gente, Senhor. Que o Senhor nos dê graça para estar nesse altar e não ser nada além do que um canal do Senhor para esse povo, para a minha vida, para a minha família também. E que eu receba tudo aquilo que vamos ministrar nessa manhã. Nos abençoa, nos encha com tua graça, com teu amor. Em nome de Jesus. Diga, meu Deus, que a tua palavra fale ao meu coração. Amém. Glória a Deus. Uma honra poder estar aqui. Sempre que eu venho aqui, eu venho com muita graça. Subo aqui com muita alegria, com medo, né? 35 anos já de ministério. Eu estava até meditando nisso ali. Toda vez que a gente sobe no altar, a gente sobe com medo, né, pastor? Fala, Jesus, isso não vai acabar nunca, já tem 35 anos. E a gente sobe com medo, né? Porque falar de coisas eternas é muito sério. Amém? E agradecendo aí o pastor Ronaldo, Neuma, que tem nos recebido com tanto amor ali. Temos sido tratados como príncipes. Pastor Marcelo, pastor Nilcimar. Que Deus continue abençoando. Pastor Alex, pastor Felipe, os pastores da igreja. Agradeço vocês pela graça de me trazer aqui. Isso é uma honra para mim. Amém? Está comigo aí minha esposa, meu filho Benjamin, meu amigo ali, pastor Evaldo, anda comigo há quase 30 anos já. Pastor Rogério, que é o Sim Pimpão lá da igreja. Amo muito a vida dele e é uma honra ter ele aqui comigo hoje, em nome de Jesus. Amados, eu quero falar nessa noite. Inclusive o pastor, eu vim da Bahia com um negócio para pregar hoje, para pregar aqui domingo pela manhã, e Deus me deu uma direção essa manhã. E eu falei, mas eu queria tanto pregar aquilo, né? E o negócio sumiu e o pastor Ronaldo sobe aqui e fala muito sobre o que eu vou pregar hoje, que é sobre gratidão. Gratidão. A gratidão é a memória do coração. Amém? Como nós precisamos que esse ano nós venhamos ter um coração grato. E eu vou falar hoje aqui sobre esse poder da gratidão, que faz muita diferença na nossa vida cristã. Amém? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? As pessoas, elas nunca estão contentes com nada. Elas sempre querem o melhor. E isso é ruim, porque muitas vezes a gente vê que isso afeta também até a igreja. Esse tipo de ingratidão, de descontentamento. E eu tenho dito que o descontentamento é uma afronta direto a Deus. E hoje, com muita graça e ousadia, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Amém? Começando ali no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresenta-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano.
Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse samaritano? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Amados, a cultura e o tratamento para um leproso nessa época era algo muito desumano. O leproso, ele perdia o direito da sua cidadania, o direito de estar no templo e de cultuar a Deus. Ele se tornava alguém indesejável. Havia lei em Israel que, se um leproso estivesse andando e alguém se aproximasse sem saber, o leproso tinha que gritar: olha o leproso, não se aproxime de mim porque eu sou leproso. Não era algo muito bom e não era algo legal se declarar ou assumir a sua lepra. Eu acredito que muitos escondiam isso por muito tempo. Mas a Bíblia fala que Jesus entra em Samaria e 10 leprosos estavam ali na mesma fé, unidos talvez num propósito de ir até Jesus, mas eles não poderiam aproximar, mas gritaram: Senhor, Mestre, purifica-nos. E Jesus dá uma palavra de fé para aqueles meninos: vai apresentar-te ao sacerdote, porque se um leproso porventura fosse curado, ele tinha que apresentar ao sacerdote, que iria introduzi-lo de novo a comunhão com os irmãos, e alguém livre para se tornar um cidadão normal. Havia ali um processo de purificação. E a Bíblia fala que quando Jesus manda eles ir e apresentar ao sacerdote, indo, através desse ato de fé, eles percebem que estão curados. Que maravilha! Toda a grandeza que nós alcançamos, claro que é através da fé, através da obediência. Mas a Bíblia fala que só um entendeu que não poderia prosseguir a sua vida. Ele não poderia receber nenhum aval de nenhum sacerdote, ou começar uma vida nova purificado. Alguém que estava apodrecendo vivo. Ele não vê possibilidade de prosseguir. Mesmo que eu chegue atrasado lá, talvez se os 10 chegassem juntos, seriam melhor atendidos. Mas ele entende que não dá para prosseguir sem agradecer, sem entender a grandeza do que lhe aconteceu. E ele volta, e volta alarmando, em alta voz, glorificando a Deus, e ainda se prostra para adorar Jesus. E Jesus admira pelos 9 que não veio. Que estão ausentes. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Só esse veio para glorificar e agradecer. E esse, diz a Bíblia, era samaritano, um tipo de judeu híbrido, discriminado pela sua etnia e discriminado porque era leproso. E somente esse ouviu: filho, levanta-te, vá, prossiga, a tua fé te salvou. Foi muito mais do que uma cura, foi o sozo, foi a salvação, foi sair para ser livre, para estar envolvido na graça.
pelo coração grato. O coração grato toca o coração de Deus. Nós precisamos ter memórias, porque a gratidão é a memória do coração. Eu cheguei em Suzano em 1987. Eu estava perdido. Eu estava desviado, eu tinha meus 18 anos de idade. Estava na Bahia ali, tinha perdido a minha mãe com 15 anos de idade. Me perdi pelo caminho. Entrei em algumas coisas muito erradas. E o pai da Neuma, o pai da Neucimar, que era meu irmão, ele sempre morou aqui em São Paulo e ele esteve na Bahia ali em 1987, nos visitando, e eu estava servindo tiro de guerra na época. Muito doido, com muitas revoltas no coração, com muitas incertezas. Eu não tinha mais um porto seguro, que era minha mãe. E meu irmão me fez um convite: quando você terminar o tiro de guerra, você vai morar comigo. E eu terminei o tiro de guerra em 1987, no mês de junho, e vim para cá. Eu morei junto com a família, com a Neucimar, com a Neuma, com o Tatá, com o Zilto, com a Preta. Meu irmão Nilton e a dona Zilmar, que era minha cunhada, uma mãe para mim. A minha esposa sabe que há uma memória plantada no meu coração, porque aqui em Suzano eu fui achado. Aqui em Suzano Deus me trouxe de volta ao caminho. Eu fui curado em uma noite, em um culto. Porque todas as noites, desde 1983 até 1989, toda noite eu levantava e chorava e lamentava a perda da minha mãe. Era algo maligno. E Deus começou a fazer algo muito grande na nossa família aqui em Suzano. Eu não tenho dúvida que foi fruto de muita oração do meu pai, da minha mãe. E eu entrei numa igrejinha que tinha ali na Glicério, uma Assembleia de Deus. Acho que nem existe mais hoje. Acho que hoje ali deve ser um restaurante, alguma coisa assim. Eu entrei ali, eu, o Nilton e a Zilmar. Entrei viciado, não em drogas, mas era dependente da sua cruz. E Deus mudou a minha vida ali de uma maneira muito forte. Eu saí daquele culto, coloquei a mão no bolso, joguei o cigarro fora, pisei em cima na porta da igreja. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Então há uma memória no meu coração de gratidão por essa família. Eu vivi tempos de muitas bênçãos. Talvez depois da morte da minha mãe foi o melhor tempo que eu vivi na minha vida. Foi dentro da casa desse pessoalzinho aí, que eu amo de verdade. Amém? Que às vezes eu não sei se eu sou tio, se eu sou irmão, né? Foi um tempo de muita bênção. Isso é gratidão. Sofri muito com a perda da Zilmar, do meu irmão. E não tive tempo de retribuir tudo aquilo que eles fizeram por mim. Mas sempre agradecer. E agradecer em vida. E nunca vou esquecer. Porque a gratidão, ela é a memória do coração. Às vezes nós temos que levantar um memorial dentro de nós. Amém? Para que não venhamos esquecer
de onde saímos, daqueles que estenderam as mãos para nós, e viver uma vida grata diante de Deus. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas na vida do servo de Deus. A ação de graça é literalmente uma força espiritual que tem poder para mudar a atmosfera, ambiente e circunstâncias. Se você entra num lugar onde há ingratidão e murmuração e lamentos, esse lugar é um ambiente pesado, não é um ambiente agradável. Pessoas que reclamam de tudo, que nunca está bom, que sempre almeja algo maior, sem primeiro estar contente com o que tem. Esse ambiente é pesado. Esse ambiente ele não expressa a graça de Deus. Mas um ambiente onde há louvores, onde há gratidão, esse ambiente é um ambiente de uma atmosfera de bênção. Quando nós aprendemos a agradecer pelo que temos e a criar um ambiente de ação de graça, o ambiente muda. Isso não tem nada a ver com circunstância. E esse ambiente ele manifesta o sobrenatural de Deus. Quem começou o ano aqui agradecendo, hein? Talvez a gente comece o ano só pedindo algo, querendo algo. Esse ano tem que ser diferente. Esse ano, o que você tem para agradecer? O que você tem trazido à sua memória? Senhor, por aquilo que você nem recebeu ainda. Porque isso é fé. É gratidão. O Yang Shu diz no seu livro, o Yang Shu foi o pastor da maior igreja do mundo, da Coreia do Sul. E ele coloca no seu livro uma expressão até bonita. Ele fala, olha, eu pedi algo a Deus e em vez de continuar lamentando pelo que eu não tinha, eu comecei a agradecer como se eu tivesse grávido daquilo. Como uma mãe que espera um filho e bota a mão na barriga, ela não está vendo a criança, ela não sabe como é, mas ela já agradece, já sente ele, já louva a Deus pela vida daquele menino. E o Yang Shu usa a mesma expressão por aquilo que ele almejava ministerialmente. A força da gratidão, de ser grato a Deus. Como nós precisamos mudar algumas coisas em nós, Ana. Às vezes nós estamos tão ansiosos por aquilo que nós não temos, que esquecemos de agradecer pelo que já temos. Eu acredito que é muito isso quando Jesus diz assim, olha, foste fiel num pouco. Está bem com pouco, está contente com o que tem, porque sobre o muito eu te colocarei. Porque quando estamos correndo e pensando mais do que o que não temos, nós estamos perdendo o que temos. Agradeceu pela família que você tem, meu irmão? Pela esposa que você tem? Pelos filhos que você tem? Eu louvo a Deus todo dia pela minha esposa, pela vida dos meus filhos, entendendo a grandeza do que Deus fez conosco. Agradeço pela igreja, agradeço pelos pastores que, com palavra de Deus, como instrumento de Deus, tocaram a minha vida. E a gratidão é algo que Deus espera em nós. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Hoje em dia nós estamos com um problema, viu, pastor? Nós estamos tão esperando do telão, né? Eu estou nessa situação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Graça, gratidão é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu tive a honra de estar com a gente aqui o Luciano, que é meu amigo de muito tempo, né? Eu o conheci em 1995, mais ou menos, não, Luciano?
Acho que foi o primeiro pastor que chegou na casa dele. O Júlio era um menino de 5 anos de idade, mais ou menos. Então, eu conheci o Júlio catarrento ali, andando ali. E fiquei tão feliz, né, de ter ele conosco. Hoje casado com minha sobrinha, neta, Andressa. Hoje como eu fiquei feliz. Porque eu amo essa família. Luciano, ele foi bênção na minha vida aqui em Suzano. Um período muito difícil da igreja aqui. Eu não esqueço, viu, meu irmão? Talvez você esqueceu, mas eu não esqueço de quantas vezes ele estendeu as mãos para mim. Nós inauguramos uma igreja uma vez em Itaquaquecetuba, e a gente naquela luta para comprar umas cadeiras na Mafinite. Aqui também começou com as cadeiras Mafinite. E o Luciano já tinha ido lá e comprado todas as cadeiras. Ele abençoou muito a igreja, a minha vida. E tivemos uma comunhão tão boa. A vida nos distanciou geograficamente, mas no coração eu te amo, viu, velho? Tamo junto. Aleluia. Isso é gratidão. Amém, gente? E é a vontade de Deus que nós venhamos ser grato, agradecer. Você tem agradecido a Deus pela igreja que você congrega, que você faz parte? A igreja viver em Cristo é um exemplo de igreja. Esses pastores alinhados, equilibrados, isso faz toda a diferença. Às vezes nós estamos vivendo um tempo tão difícil hoje, não é? O pastor estava falando aqui, o pastor Ronaldo, eu estava meditando sobre isso. Como é bom ter uma igreja onde tem pastores tão equilibrados como esses aqui. E é isso que faz com que a igreja seja o que é. Amém, pessoal? Que Deus continue abençoando essa igreja e que vocês sempre pratiquem essa gratidão, porque isso vai ativar a sua fidelidade a Deus e à igreja. Amém? Toma cuidado com isso. E gratidão, ela não tem nada a ver com circunstância. Tem a ver com o coração. Amém? Quando nós temos Jesus, a nossa maior gratidão é por aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Tem um livro de Luciano Subirá, que só o título já fala tudo. Até que nada mais importa. Até que nada mais importa. Quando recebemos o melhor de Deus, que é Jesus, nós temos motivo para viver uma vida de gratidão, vencendo todas as circunstâncias, mas sem esquecer da obra da cruz. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 4, ele nos revela algo tão poderoso. Inclusive foi o tema da nossa campanha de final de ano na Bahia. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele recebe uma oferta da igreja de Filipos. Fica alegre, porque Paulo não teve muita ajuda das igrejas, mas a igreja de Filipos foi uma das igrejas que associou com ele desde o início do evangelho. Ele recebe aquilo com muita gratidão, Acho que foi Epafrodito que levou essa oferta para ele. Passou lá pela igreja de Filipos. Leva lá para o apóstolo Paulo. Olha, tem tempo que a gente não consegue ver ele, mas leva. Fizeram ali uma coleta de alimento, de roupa, aquilo que ele necessitava. E ele recebe com alegria aquilo e agradece àquela igreja que sempre foi bênção na vida dele, que nunca esqueceu de onde saiu. E ele diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso
naquele que me fortalece. Você já deve ter falado aí, esse versículo aí alguma vez na sua vida, ou várias vezes. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer porque tudo eu posso naquele me... Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, amados. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu creio num Deus que talvez não vai me livrar de todas as situações. Eu sirvo a um Deus que a minha expectativa nele não é de livramento, porque talvez há situações que Deus quer que eu viva. Então eu já tenho experiência de uma mesa muito farta, mas eu também tenho experiência de escassez. Eu já dormi muito bem numa cama muito boa, mas também já dormi na praia, no relento. Tudo eu posso nesse Deus que me fortalece. Então ele está dizendo: eu creio num Deus que não vai me livrar de tudo, mas em todas as circunstâncias Ele vai me fortalecer, Ele vai me revigorar, Ele vai me sustentar. E nessa situação que eu estou vivendo, nessa circunstância, eu aprendi o segredo da circunstância. Qual é? Contentamento, coração grato. Deus espera isso de nós. Precisamos aprender, porque nós não nascemos assim. Paulo fala: eu aprendi. E esse ano, eu acredito que é um tempo de todos nós aprendermos a vivermos o contentamento. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu posso fazer uma retrospectiva da minha vida e não tem como tirar o Senhor dela. Nas minhas vitórias e nos meus fracassos, o Senhor é o Deus que tem guiado a minha vida. Porque todas as coisas que eu atravesso, que eu passo e que eu vou enfrentar, vai cooperar para o meu bem. Amém, gente? A nossa expectativa não é só de vencer algo, mas de atravessar bem inteiro, sem ser desfragmentado. É permanecer firme. Porque ninguém, nem eu, nem o pastor Ronaldo, nem o pastor Marcelo, nem o pastor Felipe, Alex, pastor Alex, pode garantir que você vai ter um ano de muitas vitórias. Talvez pode ser um ano difícil para todo mundo, mas o que importa é isso? Se nós temos um Deus que vai nos fortalecer e nos fazer atravessar isso para sair melhor do que antes. O que não podemos perder, amados, é a gratidão nesse Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Praticar a gratidão em toda e qualquer circunstância. Porque a gratidão, ela ativa o sobrenatural. Alguém pregou sobre isso que eu vou falar, e hoje é difícil você não ouvir um pastor falar sobre isso. Agradece que cresce. Eu não me lembro quem foi que ministrou essa palavra que impactou a vida de tanta gente, mas eu sei que isso está em todo lugar. Jesus levanta os pães e os peixinhos, levanta o céu. Ele não pede que venha se multiplicar, não. Ele apenas dá graça. Ele apenas agradece e levanta. Quando os apóstolos saem distribuindo, quanto mais tirava peixe e pão, mais peixe brotava daquele cesto. Agradece, que cresce. A gratidão ativa o sobrenatural. Em outras passagens ele fala: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Como é que está a sua vida, meu irmão? Talvez você ache e analise que tem faltado muita coisa.
mas nunca tenha imaginado que a gratidão talvez está faltando na sua vida. De levantar, ou ir deitar e levantar, agradecendo a Deus, louvando a Deus, trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança, para poder agradecer a Ele em todo o tempo. A gratidão, quem tem um coração grato, que é a memória do coração, não se deixa errar pela circunstância. Porque um coração ingrato, quando passa uma tempestade, ela vai ser influenciada pelo momento. Mas quem é grato, ele tem um memorial dentro do seu coração. Um memorial. Tem coisa que a gente faz que é um memorial, não é? Para nunca esquecer. Eu acredito que Ana, quando vai ao templo, uma mulher humilhada, estéril, que não consegue gerar um filho, e todos os anos sobe ao templo para cultuar a Deus, para adorá-lo, mas um ano ela subiu de uma maneira diferente. Um ano ela subiu levantando um memorial diante de Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou fazer com que todos os anos da vida dele seja dedicado ao Senhor. Na sua cabeça não passará navalha. O sacerdote ainda imagina que ela está bêbada, e ela tem que se explicar: não, eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. E ele entende o erro que ele cometeu e diz: mulher, que o Deus de Israel faça contigo como tu queres. E um ano depois, aquela mulher segura o seu filho nas mãos, porque ela plantou, ela criou um memorial de gratidão. Todas as vezes, quando o menino desmama, ela leva para Eli e volta para casa sozinha. Mas todas as vezes que ela lembra de Samuel, ela é grata a Deus. Todas as vezes que ela olhava para aquele menino cabeludo no templo, era um memorial de gratidão a Deus. E ela gerou outros filhos e outras filhas. Levantou um memorial de graça que ativa a nossa fé, a nossa esperança. Porque a gratidão ela faz com que o céu se abra a nosso favor. A gratidão não nos deixa errar pela circunstância. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ganhar é bom, é ou não é? Quem gosta de ganhar aí? Oh, quem não gosta de ganhar? Todo mundo gosta de ganhar, de ser abençoado, é ou não é? Mas e perder? Quem é que gosta aí? Misericórdia. E Deus se gaba de Jó diante de Satanás por aquilo que ele era com tudo. Tem visto meu servo Jó? Homem fiel, temente, se desvia do mal. Não há ninguém na terra igual esse cara. O que Satanás diz? Mas também. Primeiro o Senhor criou uma cerca ao redor dele, que ninguém toca nesse camarada. E tem abençoado tudo que ele tem, tudo que ele bota a mão é abençoado. Deus fala: você acha que a gratidão de Jó, a fidelidade dele, de Deus, a fidelidade dele está baseada em circunstâncias? Então pode dar. Tira tudo que ele tem. Toca em tudo que ele tem. E o diabo fala: mas o homem dá tudo pela vida dele. Então pode tocar também na saúde dele, só não mexe na vida dele. E Jó perde tudo que tinha. A Bíblia não fala em questão de qual tempo, mas claro que não foi de um dia para a noite.
Aconteceu algo, matou um rebanho, uma geada veio, matou toda a plantação. Os filhos estavam festejando na mesma casa o aniversário de um deles. Um temporal veio, derrubou a casa, matou a todos, só ficou um servo para levar o recado. Ele morre e ele perde tudo o que tinha. A única coisa que lhe resta era um caco de telha para coçar suas feridas. A Bíblia fala que o hálito dele era podre. Jó estava apodrecendo vivo. A sua mulher não aguentava mais ver naquela situação e acha que encontrou uma saída, Senhor, e disse para ele: Jó, provoca esse Deus, afronta ele, amaldiçoa ele, porque ele vai te matar. Aí nós vemos uma expressão maravilhosa. Jó capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas Jó respondeu: você fala como uma doida, está desequilibrada. Temos recebido de Deus o bem. Olha o que é um coração grato. Porque gratidão não tem prazo de validade. Amém? A gratidão é a memória do coração. O homem mais rico do Oriente, agora pobre, doente, morrendo, e o pior, apodrecendo e não morria. Mas ele não esquece de quem ele foi e do que Deus fez por ele. Ele chama a mulher de louca e fala: você não lembra do que Deus fez por nós? Deus nos fez o bem. Eu era um juiz da terra, porque a Bíblia diz que Jó era um referencial daquele tempo. Os pais traziam as crianças para sentar aos pés dele e ouvir conselho de Jó. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu não tenho dúvida que esse foi o processo que mudou toda a história de Jó. De não se perder dentro de uma circunstância tão ruim. De não ser influenciado pela circunstância. Mas ter um memorial de graça e do Deus que ele serve. E isso está muito baseado naquilo que nós conhecemos de Deus. Porque o ingrato, ele tem memória curta, não é? Sim ou não? Alguém fala: eu fiz tanto por essa pessoa e hoje ela faz de conta que não me conhece. Não que eu esteja cobrando, mas poxa, é admirável, isso é verdade. É gente que não tem conhecimento de Deus. A gratidão é aquele que sofre de uma amnésia maligna. E lá na frente, Jó revela isso quando ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Há muito tempo do conhecimento que nós temos de Deus, a experiência que nós temos com Ele. Eu sei. Você sabe? Quem é que sabe aqui? De onde você saiu, de onde Deus te tirou e para onde você está indo? Quem é que sabe que Deus, você pode passar toda a situação, toda a circunstância ruim, mas Deus não perde o controle da situação. O salmista fala: o guarda de Israel, ele não cochila, ele não perde o controle. Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para me livrar. Eu sei. Não perca esse entendimento diante de situações difíceis. É isso que vai ativar em você a gratidão. Ainda em Jó, no capítulo 1, no versículo 20, quando alguém traz aí a notícia pior que Jó recebeu, que todos os seus filhos tinham morrido, só sobrou esse camarada para trazer aqui a ele esse recado. Olha o que Jó responde, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou os seus mantos, rapou a cabeça
prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Gratidão. Gratidão. O que você tem para adorar a Deus, hein? Será que você precisa ficar procurando? A gratidão, ela nos dá limite, pessoal. Amém, gente? A gratidão não tem prazo de validade. Lembra de Davi com Mefibosete? E olha que os análises que eu fiz da vida de Mefibosete é que não era alguém de um caráter igual do pai. Saul morre, Davi se torna rei, e ele lembra do seu amigo, o seu melhor amigo Jonatas. Ele fala: será que não tem ninguém aí de Jonatas que eu possa usar de misericórdia? Olha que coisa tremenda. O tempo passou, as coisas andaram, mas Davi entendia a necessidade de retribuir. Tem alguém aí, um menino, filho de... Ele é paralítico, é um cão morto. E Davi manda chamar esse menino e leva para dentro da sua casa. E ele passa a comer na mesa do rei. Gratidão. Gratidão não tem prazo de validade. Gratidão não tem prazo de validade. Usar de misericórdia. Mefibosete, ele merecia isso? Talvez não. Tanto que na primeira oportunidade que ele teve de trair Davi, ele traiu. Primeiro montinho que teve contra Davi, ele viu uma possibilidade de tomar o reino. Mas isso revela quem somos. Meu pai dizia algo que eu nunca esqueço. Aconteciam umas coisas, e ele falava: mas você não pode agir assim, porque cada um dá o que tem. É a resposta que nós damos, é aquilo que somos. Nós precisamos manifestar essa graça em todo tempo. E ter esse entendimento que nós precisamos, acima de qualquer coisa, buscar na memória a retribuição daquilo que nos fizeram. O salmista, no capítulo Salmo 16, diz assim: olha, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo. Olha que preocupação. Não dá para pagar. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez comigo? E hoje eu quero ativar isso em você. Se Paulo aprendeu, mesmo aqueles que não têm sido gratos, vai aprender isso esse ano. Vamos aprender isso. Não importa a circunstância. Louvar a Deus pela família, pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pela igreja que você congrega, pelos pastores que você tem, pela vida, pela saúde. Tem coisa que a gente faz automaticamente, a gente não entende. Eu não tenho. Esses dias eu vi uma pessoa que usava sonda. Ele não podia fazer nenhuma necessidade fisiológica normalmente. Eu falei: meu Deus, como nós fazemos isso com tanta leveza
e não agradecemos a Deus. Não, né? Enquanto as pessoas, tem muita gente que não consegue mais fazer isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu posso fazer minhas necessidades fisiológicas. Obrigado porque eu posso me alimentar. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor. Agradecer. Ser grato. Honrar. Eu tenho um amigo aqui em Suzano. Eu o evangelizei, ele era ainda adolescente. Nós estudávamos ali no Batista Renzi. Primeiro ano do ensino médio. E ele era um cara muito doido. Às vezes eu estava ali na sala de aula, ali escrevendo, eu escrevi no caderno, crente assim, né? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus eu te amo. Aí um dia ele chegou e falou assim: rapaz, você escreve no caderno tudo, velho. Eu vou trazer um spray amanhã aqui para você pichar a sala todinha. E dava aquela risada, ele tem uma risada engraçada. E eu recém-chegado ali na escola, eu falei: rapaz, se permitirem, eu farei isso com todo prazer. Isso é loucura, rapaz, isso é fanatismo. E eu comecei a evangelizar esse rapaz. Nos intervalos, ele começou a fazer algumas perguntas de um amigo que afogou, tomando banho com ele na Lagoa Azul aqui. E ele queria saber onde esse menino estava, como é que é depois da morte. E eu entrei. E ganhei esse menino para Jesus. Toda a família. E essa semana ele me ligou e falou: bispo, eu estou indo aí, o senhor vai passar o dia com a gente aí. Amanhã eu pego o senhor 7h30. E lá ele me fez lembrar de tudo aquilo que nós vivemos. E que a gente esquece às vezes, não é? E ele fala: como eu sou grato. Ele até ia vir hoje aqui, mas acho que não deu. E trouxe à memória coisas que eu já tinha até esquecido. Aí eu estou vindo embora, ele falou: bispo, seu telefone é o 0202. Eu falei: é, te mandei um negócio aí. Eu pensei que era alguma coisa que ele mandou. Era um Pix. Eu falei: que Pix abençoado. Eu falei: rapaz, que é isso? Pô, nós passamos um dia tão bom. Não, o Senhor tem sido bênção na minha vida. Eu falei: já está aí, deixa, né? Deus continue a bênção. Eu orei por ele na hora. Falei: glória a Deus por isso. Porque se eu tirar e mandar para você de volta, aí o governo vai me pegar no final do ano. Gratidão. Você tem sido grato pela vida do pastor Ronaldo, pastor Marcelo, pastor Alex, pastor Felipe? Eu esqueci de mais algum, não? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Eu quero orar hoje sobre isso. Gálatas capítulo 6. Você nunca vai esquecer isso aqui, hein? Sabe por quê? Você vai falar assim: olha, Gálatas 6, 6. Quem achou diz amém. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante com todas as coisas boas com aquele que o instrui. E às vezes nós nem demos conta disso, amém? Às vezes o coitado do pastor só é chamado quando o trem está pegando fogo. Para vocês terem ideia, na Bahia me ligaram
E na Bahia é o seguinte: ó, bispo, estou indo para o hospital, estou passando mal, lá vai nós para o hospital. Ah, ô bispo, estou aqui na rodovia, meu carro quebrou aqui na rodovia. Eu falei: você ligou para o guincho ou para o pastor mesmo? Lá vai eu para a rodovia. Não entendo nada de mecânica, mas é o pastor. Outro dia me ligaram: bispo, de madrugada, pessoal, acordei com aquela situação, falei: meu Deus do céu, eu tenho um filho fora. O que foi? Tem um ladrão no meu quintal, bispo. Um barulho aqui no meu quintal, bispo, vem aqui. Eu falei: eu? Primeiro a morrer o cachorro, você não tem cachorro aí? 190. Não é assim, gente. Tudo que acontece de ruim, o pastor, e deve ser. Não estou reclamando disso não, porque nós, o tempo integral nosso é a tempo. Eu falo para a igreja: você pode me ligar a qualquer hora da madrugada, da noite, não tem problema. Eu sou pastor para isso. Amém? Mas aí tem hora que eu ligo com o irmão: ei, meu irmão, como é que você está? Eu estou vendo aquele barulho de música, né? Cassiano estourando lá do outro lado. O que está vendo aí? Não, eu estou fazendo uma carne aqui, estamos num churrasco aqui. Eu falei: rapaz, então beleza. Bom apetite para vocês aí. Quer dizer que na hora da luta o pastor é chamado, ô Luciano. Mas na hora de queimar uma picanha, eles convidam todo mundo, pastor. E às vezes nós estamos dentro de casa: o que nós vamos comer nesse domingo, hein? Para onde eu vou, hein? E o povo festejando e Cassiano comendo no birro, fazendo igual o baiano fala. E lembrou de todo mundo, de gente da escola, de amigo, nem da igreja mas o pastor. Ah, a música tá bom aí, um churrasco, comemos um churrasco. Gratidão, gente. Você vai queimar uma carne lá na sua casa, uma picanha. Lembra do pastor Ronaldo, do pastor Marcelo, do pastor Alex, pastor Felipe. Amém? Receber uma bênção. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante. Eu não estou falando só disso. Seu filho, passou no vestibular, fazer medicina. Glória a Deus, vou ligar para o pastor. Participa. A gente fica feliz com isso, não é? O pessoal liga para a gente: pastor, eu estou fazendo um negócio aqui, comprando a minha casa própria, eu quero que o senhor saiba. Poxa, como é maravilhoso. Alguém liga e fala: bispo, eu estou aqui comprando um carro zero, estou aqui, mas eu não vou tirar esse carro daqui enquanto o senhor não vir aqui um dia. Vem aqui que eu quero que o senhor participe disso. Amém? Gratidão, gente. Fazer participante de todas as coisas boas. Às vezes vocês dão valor mais nos de fora do que nos de dentro. Esses caras passam o ano todo aqui pregando, de semana a semana. Aí vem um lá da Bahia pregar aqui, você fala: olha que benção. Justifica. Amém, amado? Não sabe, eu sou pastor também. Eu não sou itinerante, não, graças a Deus. Amém? E eu sei o que é pregar toda semana. Você tem que estar orando, buscando uma palavra, porque é os mesmos povos durante 30 anos. Não é fácil, meu irmão. E às vezes você vai para a internet e fala: que esse é a palavra abençoada. O pastor prega aqui a semana toda, já pregou várias vezes sobre o assunto. Você ouve lá e fala: olha que palavra forte. O pastor Ronaldo já prega, está até careca, tanto pregar isso aqui. O pastor Marcelo prega aqui. Dá valor no que você tem. Amém? Eu vou falar algo aqui, mas não para machucar você. São Paulo tem uma fama muito ruim de rotatividade. Amém, pessoal? Coisa que nós não temos lá no Nordeste. É muito difícil você ver alguém da igreja sair para ir para outra. Eu tenho gente lá que está comigo, a maioria das pessoas que estão lá estão comigo há 30 anos. Amém, pessoal? E conversando com muitos pastores em São Paulo, eles falam: isso aqui é um lugar que mata profeta. Muito ruim. É
uma rotatividade muito grande. Isso é ruim, gente. Seja fiel ao lugar que você está plantado. Seja bênção, seja grato à igreja que você congrega, que você faz parte. Gente, está difícil hoje você ver uma igreja alinhada teologicamente, uma teologia bíblica sadia. E vai piorar. Vai piorar. Amém? Eu, se eu não fosse da Igreja Batista Regenera, eu era daqui, viu? Eu estava aqui. O pastor já ficou com medo ali com o senhor. Mas a igreja de referência que a gente tem é essa aqui. Primeira Timóteo, para a gente orar. 1 Timóteo, capítulo 5. O povo também às vezes está muito acostumado com o telão. Eu falei na Bahia lá, o pessoal não está levando nem Bíblia, tem muita gente que está levando nem Bíblia para a igreja, só esperando. Pode não. 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Deve ser considerado merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. A honra daqueles que pastoreiam o rebanho, que se esmerem no ensino, de honrá-lo. Qual é a sua sensação quando você vê o pastor bem, hein? Como é que é, hein? Você é daquele que fala assim: olha o carro do pastor, velho, deve estar ganhando muito bem, hein? Eu não tenho um carro desse. Ou você fala: glória a Deus, que bom ver meu pastor bem, que tem dedicado a sua vida inteira à obra de Deus. Que bom. Obrigado, Jesus. Porque a igreja, ela tem condições de abençoar meu pastor de uma maneira poderosa. Isso faz toda a diferença. Eu estava no aniversário lá na Chapada Diamantina. Fui convidado para o aniversário de uma irmã. E eu fui lá. E na mesa conversando, ela conversando sobre um pastor, um amigo meu e dela, que ela conhece também, que ele foi tirado da igreja de uma maneira muito terrível. Quase que eu levantei da mesa para vir embora, quando essa moça diz: olha, pastor, olha, bispo, ele tinha um bom salário, ele ganhava mais do que alguém concursado. Eu falei: Jesus, me segura aqui. Como é que alguém compara, diminui um pastor por causa do seu salário? Ele compara alguém concursado, desvalorizando aquilo que tem. Alguém que está fazendo a missão mais importante de todo o universo. Eu falei: isso aqui não é um lugar de honra. Esse tipo de pessoa é aqueles que quer ver o pastor o mais miserável possível, dependendo e carente de tudo e de todos. Como que alguém pode ser abençoado com uma mentalidade tão pobre, medíocre dessa? De não ser grato, de não entender a grandeza que há sobre a vida do seu pastor. Então agradeça. Agradeça a Deus, porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de picaretagem. Então louva a Deus dos pastores que você tem, da igreja que você faz parte.
Louva a Deus em todo esse ano, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu emprego, pelo seu carro, pela sua bicicleta, por poder andar a pé. Louva a Deus, é assim que as coisas, Deus vai te abençoando de uma maneira poderosa, porque a gratidão, ela ativa o sobrenatural. Estou vendo no Luiz aí, como eu sou grato da minha vida do Luiz, talvez ele nem saiba, né? Eu contei a minha história aqui, amados, mas antes de ir para a igreja, em 1989, eu fui impactado num lugar muito hostil. Eu estava em Suzano, dentro de um lugar, com uma moça. E eu fui levantado de madrugada, porque eu tinha sonhado com o arrebatamento da igreja. Eu acordei naquele quarto desesperado, porque eu fui criado dentro da escola dominical. Eu comecei a chorar, a moça levantou, eu estava de joelho naquele quarto. Era uma namorada que eu tinha aqui. O que foi que aconteceu? Eu falei, você não vai entender. Mas a partir de hoje minha vida vai mudar. Eu saí daquele lugar e fui direto para a livraria Ebenezer, que ficava ali na Monsenhor Nuno, né? Eu fui lá na livraria do Luiz. Lá eu comprei uma Bíblia. Eu não fui nem para casa. De lá do lugar eu fui para lá. Comprei uma Bíblia e um LP. Naquela época era um vinil, né? Olha como é que nós somos dinossauros. E naquela mesma semana eu fui para a igreja e minha vida nunca mais foi a mesma. E o Luiz me atendeu ali com muita graça. Aquilo me ajudou muito. Nunca mais. Hoje eu cheguei aqui em Suzano. Eu perguntei logo por ele, não foi? O pastor mandou ter um áudio, mas ele não está vendo o celular, não. Ele está, graças a Deus, né? Ele não está usando muito o celular dele, não. E o LP que eu comprei na loja dele foi o Tony Silva. Foi Tony Silva. Contava o testemunho dele, que ele era de uma banda. E minha vida mudou assim. Então eu sou grato por tanta gente aqui. E hoje eu quero ativar isso em você. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a vir aqui. Você que vai mudar o seu discurso a partir de hoje. Amém? Vamos ativar a gratidão aí, sim ou não? Amém? Então vem aqui, você que tem motivo para adorar a Deus, para agradecer a Deus, em nome de Jesus. Você vai plantar memória no teu coração. Você vai levantar um altar memorial, para nunca mais você esquecer. Nunca mais. Nem que você tenha que amém? Encontrar uma pedra grande, colocar em cima do teu armário e falar, toda vez que eu olhar para essa pedra aqui, eu vou lembrar da grandeza que Deus me fez, de onde eu não posso sair, daquilo que eu não posso esquecer. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos.